E assim nós vamos começando mais um programa, desejando a você da cidade, a você do campo e a você das cidades vizinhas o melhor dia do mundo, porque você está conosco na Jornal, sem sombra de dúvida, a mais autêntica voz da cidade. A depressão estava pegando muito forte nela, né? Isso, embora talvez não já estava algumas sequelas físicas. Ela tem um problema no joelho e tal, que acabou sendo até levado com bom humor pelo pessoal da rádio. Eu lembro que tocava, se meus joelhos não doessem mais, para tirar sarro dela e tal. Mas isso era uma série de coisas, porque apesar daquele exterior alegre, assim, tal, que ela carregava, ela é uma pessoa que a vida dela foi cercada de tragédias, né? O marido teve um AVC logo depois do casamento, ela teve que sustentar a casa, foi arrimo de família a vida inteira. A maior tragédia da vida dela é a morte da filha na Romaria. Mais recentemente, a irmã morre numa cirurgia plástica, né? Cirurgia estética. E, enfim, a vida dela foi muito sofrida, apesar, né, de ter esse poder, lógico, o carinho que a população toda dedicava a ela. Também teve outro problema da Casa do Caminho, que praticamente expulsaram ela de lá, sendo que ela foi fundadora do negócio, quer dizer... são coisas que vão se acumulando, né? No final ela já estava bem mais triste, assim. Todo dia começa com uma mensagem de amor. Essa é a força, é a garra de alguém que ajuda e estende sua mão. Liga, xinga e fala o que sente, mas brinda todo o seu coração. Falando de coisas e gente, a Dil apresenta um programa do povo. Falando de gente. No começo da fase dela como comunicadora, ela era uma dondoca. Ela trabalhava com assuntos da alta sociedade indaiatubana numa coluna social da Tribuna de Indaiá. Qual foi o marco que, infelizmente, no meu ponto de vista, mudou a Edil totalmente? A morte da filha dela. Foi uma morte trágica, que abalou Indaiatuba inteiro, porque era uma menina conhecida, ela desfilava, ela era bailarina. E depois disso, aquela história do limão, ela fez uma limonada. Ela começou a trabalhar com um projeto social, que mais tarde viraria Grande Casa do Caminho, que hoje não existe mais. E ela começou a intensificar o trabalho dela como comunicadora na rádio, fazendo trabalho social. Então, a vivência sofrida que ela teve com a perda da filha dela, essa história reconstruiu uma comunicadora que trabalhava apenas com coluna social, apenas com eventos de uma classe social privilegiada em Indaiatuba, e começou a olhar para outro grupo de necessitados, para outros tipos de demanda, e com isso ela simplesmente explodiu como comunicadora na nossa cidade. Não é fácil ir para Indaiatuba para mim, né? Não só pela minha mãe, obviamente. Saudades da minha mãe é gigante, né? Passaram-se tantos anos e parece que foi ontem que ela foi embora. Para mim é difícil ir para Indaiatuba. Em Indaiatuba aconteceram as coisas mais importantes, mais marcantes da minha vida, positivamente. Mas também é onde aconteceram as coisas mais marcantes, impactantes para mim, negativamente. Em Indaiatuba eu perdi minha irmã, quando eu tinha 15, ela tinha 16 anos. Eu perdi meu pai muito cedo. E eu perdi minha mãe. Então, é difícil dizer que eu vou para Indaiatuba e não me amarra a voz, não me embarga me embarga a voz, não me amarra o coração. É difícil para mim. Mas a minha família, a família da minha esposa, da Lara, está em Indaiatuba e a gente tem que entender que isso é um ponto importante. Os filhos terem convívio com os avós. E em Indaiatuba tem a minha outra parte familiar, é a família do Guilherme, do Mauro, né,
que o Gui hoje casado, com 2 filhinhas, o Mauro, que sempre foi como se fosse um irmão para mim. Tem um ditado que diz que ninguém é insubstituível, mas tem hora que a gente fica achando que é furado, porque é difícil substituir a Idil com a personalidade que ela tinha. Não era uma pessoa fácil, a gente vai pensar, porque morreu, virou santa, não. Era difícil de lidar com ela, muito difícil. Por quê? Se você fosse chefe dela ou dono da rádio, qualquer coisa, iria muito bem seu relacionamento com ela, desde que você deixasse ela fazer o que ela quisesse. Não queria dirigir a Idil, era impossível. Ela não se deixava dirigir. Ela fazia o que ela queria. Foi uma mulher que enfrentou a vida guerreira, perdendo uma filha, que é a pior dor que uma mãe pode ter, né? Perdeu um casamento, o marido dela teve um derrame logo depois que casou, então ela criou os filhos praticamente sozinha e ainda tinha um marido para cuidar. E ainda assim ela inventou a Casa do Caminho, né? Aquela obra que já não existe mais, mas que durante um bom tempo foi o refúgio de muita gente. Tem gente que hoje em dia na cidade é vereador, é construtor, e foi egresso da Casa do Caminho, que foi um projeto dela, tocado por ela pessoalmente, com toda a garra e a coragem que só a Idil tinha. Ela gostaria, ela teria sido mais feliz se a obra dela não tivesse acabado, né? A Casa do Caminho acabou, acho que ainda durante a vida dela, se eu não me engano. Não tenho certeza disso, mas acho que não, foi depois da morte dela, pelo menos isso ela não viu. Radialista que simplesmente abalou todas as estruturas de comunicação e de poder da cidade. Por quê? Ela dava voz principalmente aos excluídos. As pessoas ligavam aqui na rádio ao vivo e começavam a pedir coisas, vamos dizer que simples: preciso de uma cadeira de roda, eu preciso de um bercinho para minha filha, até coisas complexas como, por exemplo, eu estou esperando uma cirurgia no sistema de saúde público há 2 anos e ainda ela não aconteceu. E o que a Idil fazia? Ela cobrava ao vivo, não mandava recado, e pelo perfil de executora, ela era muito contundente nas cobranças que ela fazia. Então, o que o povo começou a perceber? Que a voz que eles não tinham para o poder público, para a escola, para a creche, para o hospital, para um médico, para qualquer entidade filantrópica ou assistencial, ou de educação, ou até religiosa, via a Idil eles tinham. Por quê? Também na minha opinião, quando ela dava voz a esses problemas, ela intimidava quem fazia a gestão. Então, chegou uma época que todo mundo respeitava tremendamente a Idil, talvez até por medo da liberdade que ela tinha de falar. Então, o temperamento dela, tudo isso que ela tinha, que formava a Idil, a fazia uma mulher extremamente segura. E a segurança das pessoas transforma as pessoas em quê? Em inatingíveis de qualquer crítica. Em Indaiatuba antiga, em que todo mundo se conhecia, você conhecia a história de todo mundo, fulano de tal tinha amante, fulano de tal fazia carteado na casa do outro, sabe? Antigamente em Indaiatuba, todo bar aqui tinha carteado nos fundos, coisa impressionante. Hoje em dia nós temos um lugar para jogar pôquer aberto na Humaitá, que é uma mudança, acho que é uma mudança boa, não tem sentido essa coisa de... Enfim, e isso daí tá acabando, aí é complicado, viu? Porque ela nunca gostou dos irmãos Nogueira. Nenhum dos dois. Aquela história dele preso ali, nossa senhora, ela vai fazer um carnaval que Deus me livre. E essas simpatias, assim, políticas, são muito complicadas. A John é uma... ela talvez... seja o retrato de Indaiatuba, de certa forma, de uma Indaiatuba que já está morrendo. Falando de gente, coisas, espaço para que